Estamos em Atos, vamos ler Atos, capítulo 5. O tema da nossa mensagem está registrado no verso 29 de Atos 5. Eu preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Vamos falar juntos? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Senhor meu Deus e meu Pai, rogo ao Senhor nesta manhã que nossos corações e nossas mentes estejam abertos e sensíveis a ouvir a Tua palavra, a compreender o Teu propósito, a compreender a Tua vontade. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Usa-me, ó Deus, apenas para anunciar o Teu querer. E que nossos corações estejam abertos e sensíveis a ouvir o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Não lerei o capítulo todo nesta manhã, são 42 versículos. Nós vamos estudar esse texto. Vamos entender um pouco desse contexto que está acontecendo este versículo. A igreja começou a enfrentar perseguições. Nós vimos semana passada a perseguição externa quando mandaram prender Pedro e Lucas, e os dois foram presos. Então nós terminamos semana passada vendo eles presos. Terminamos semana passada vendo também eles serem soltos miraculosamente. O capítulo 5 nos mostra agora um outro tipo de perseguição, que é a infiltração no meio da igreja. A igreja se converteram 3.000 almas, as pessoas começaram a se reunir, estavam ali juntos, e nós vamos ver então que acontece um problema logo já de início, no capítulo 5. Ananias e Safira, eles mentem ao Espírito Santo e eles fazem uma aparência de santidade, fazem uma aparência de generosidade, e Deus não se agrada disso, e portanto eles recebem um castigo de Deus no meio de todo o povo. Então, nós temos 3 grandes perigos. Nós temos o perigo externo, nós temos o perigo interno de infiltração no meio da igreja. Nós temos visto muito isso. Cristãos que agora estão se declarando. Antes eles tinham até vergonha de dizer, mas agora eles não têm mais vergonha de dizer que eram pró-aborto. Agora eles já está descarado. Tem gente que se diz cristão e é pró-aborto. E o cristão, ele não é pró-aborto, ele é pró-vida. Ele sempre será pró-vida. Mas não é só isso. Nós temos a infiltração no meio da igreja com a questão da ideologia de gênero. Tudo aquilo que nós falamos está se acontecendo. Essa semana é uma semana muito triste. O que aconteceu no nosso país? Uma norma de que agora as nossas filhas estarão nas suas universidades e entrará uma marmanjo do lado e pode usar o banheiro junto com a sua filha, banheiro unissex. E o próprio mandante falou que isso era uma coisa de Satanás, e ele assinou dizendo a normativa que isso é real. E o pior, muitos cristãos indo por esse caminho, agentes infiltrados, infelizmente. Muitos cristãos não se converteram verdadeiramente. Já alguns pastores têm falado que existe uma grande seara para ser feita, e a seara e a pregação não é fora da igreja, é dentro da igreja. Muitas pessoas que estão dentro da igreja e não sabem a razão da sua fé, e vão aceitando essas ideologias que destroem a família, que destroem o princípio cristão. Então tome muito cuidado com quem que você ouve e com quem você segue. É muito fácil você seguir alguém pela internet
e você não conhecer de fato essa pessoa, se é homem de Deus ou se não é homem de Deus. Então, no capítulo 5, nós já vemos que esse problema é um problema antigo, o problema da infiltração, pessoas que vivem uma aparência de santidade, mas estão completamente distantes de Deus. Nós vamos ver na próxima semana, em Atos 6, um outro perigo para a igreja, que é a distração. Houve um problema no meio da igreja, e um grupo se sentiu desprivilegiado, e por isso, então, eles foram cobrar dos apóstolos uma assistência especial a esse grupo. Então, os apóstolos falaram a que eles iriam se dedicar, que seriam as orações e a doutrina e a pregação, e que, portanto, haveria de se levantar membros para cuidar da assistência geral da igreja. Nós vamos ver e meditar sobre isso na próxima semana. Vamos ver, então, esse primeiro problema que está aí, mas antes, observando um exemplo. Barnabé, que termina o capítulo 4. Então vamos ler juntos ali. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Nós vamos terminar então o capítulo 4, vendo essa descrição deste homem. E essa descrição nos mostra então um modelo de cristão. E o modelo do cristão é um modelo que ele vive inteiramente voltado a Deus. Um cristão que é totalmente dependente do Senhor. Um cristão que é fiel a Deus com toda a sua vida e seus recursos. Nós vemos então o desprendimento e a generosidade de Barnabé em vender um campo. Talvez ele estava guardando aquele campo para quando o filho dele fosse para a Universidade de Jerusalém, ele pagar o curso, mas ele foi vender o campo e entregou aos pés dos apóstolos. E aí ocorre um problema, porque tem igrejas que exploram isso, e a igreja não está aqui para explorar isso. A igreja está para fazer o trabalho e a obra do Senhor. E é uma coisa que eu, nesses mais de meus 30 anos que eu sirvo a Deus, eu vejo que a igreja sempre tem necessidades maiores do que os recursos que ela capta. A igreja sempre tem necessidades maiores. Sempre a igreja está precisando de recursos. E os recursos para quê? Para a execução da obra, e essa obra do reino de Deus significa a obra missionária, sustentar obreiros, significa também a organização da igreja, constituir, colocar equipamentos, comprar equipamentos, alocar equipamentos, e também para a obra beneficente da igreja, que também é a assistência aos carentes, e as demandas sempre são muito grandes e sempre são tremendas. Essa semana eu postei para os irmãos, lá no nosso grupo de WhatsApp de oração, o testemunho da irmã que recebeu semana passada uma cesta, e ela estava agradecendo porque ela já estava desde sexta-feira sem se alimentar. E no domingo chegou a cesta que a igreja deu e ela estava muito feliz e contente. Agora, pensa bem, a cesta de alimento que nós damos não vai chegar até o final do mês. Então, já pedi para o pastor Edivaldo que nós vamos então já essa semana providenciar mais uma cesta, porque ela tem 3 filhos. E precisamos colocar leite na casa dessas crianças, precisamos verificar também a questão de escolaridade, de estudo, e assim é a obra do reino de Deus. Então a obra do reino de Deus tem necessidades muito maiores do que a aparência de um culto bem organizado e de uma estrutura bem organizada. Tudo isso se faz com recursos. E Barnabé, temente a Deus, com um coração cheio de temor ao Senhor, serve a Deus voluntariamente, fielmente, entregando
parte de seus recursos para a obra do Senhor. E assim deve ser eu e você, querido irmão. Assim deve ser o nosso coração, fiel a Deus. Então, querido irmão, analise a sua vida à luz de Barnabé, se você está sendo fiel a Deus com toda a sua vida e todos os seus recursos. Aí nós entramos então no capítulo 5, e nós vemos então o mau exemplo, Ananias e Safira. E vamos ler então, e eles vão nos mostrar uma falsa religiosidade. Ali está até o verso 5, mas eu lerei até o verso 11. Acompanhe a leitura, se você puder assim abrir a sua Bíblia, Atos 5. Um homem chamado Ananias e Safira, sua mulher também, vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e do que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Querido irmão, tome muito cuidado com a hipocrisia, tome muito cuidado com a falsidade, tome muito cuidado com a religiosidade de aparência. Nós não estamos brincando, nós estamos servindo a um Deus vivo e verdadeiro. Existem muitos que brincam em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho temor disso, eu tenho muito temor diante de Deus. Se você me perguntar o que eu tenho medo é de Deus. Eu não tenho medo de Satanás, não tenho medo de homens, mas de Deus. Eu tenho medo de desagradar a Deus, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada contra o Senhor. E é esse que deve estar em nosso coração. Ananias e Safira se acostumaram, acharam, porque eles não veem em Deus, então eles podem ludibriar. Então qual que seria o benefício que eles estavam tendo? Talvez eles acharam bonito Barnabé ter sido elogiado pelos apóstolos, então eu vou fazer isso para receber um elogio e ser reconhecido pelas pessoas. E é estranho que as igrejas hoje em dia estão explorando esse tipo de situação e se esquecendo da recomendação do Senhor Jesus em Mateus 6, o que a tua mão direita fizer, nem a tua mão esquerda deve saber. A obra no reino de Deus, o serviço no reino de Deus implica integridade, implica em voluntariedade, em generosidade, implica em integridade. Servir a Deus por amor verdadeiro, não uma falsa religião. E olha, que coisa terrível, o texto nos mostra Deus punindo esse casal. E eu quero que você se lembre junto comigo, lá do episódio que aconteceu em Êxodo com Acã. Vocês se lembram de Acã? Que Acã, o que ele fez? Deus disse: vocês vão derrotar os filisteus, mas não é para vocês pegarem os despojos.
Aí o que Acã fez? Acã foi lá e trouxe algumas peças. E na outra batalha o povo de Israel perdeu. E aí Deus trouxe a revelação a Moisés, e disse a Moisés: alguém está vivendo em desobediência. Querido irmão e querida irmã, viver em desobediência, você amaldiçoa não só você, mas você amaldiçoa sua família, você amaldiçoa a sua igreja, você amaldiçoa as pessoas que estão ao seu redor. Enquanto Acã não reconheceu, o povo de Israel não pôde vencer as batalhas. Então Acã foi lá e reconheceu, e quando ele reconheceu, ele morreu novamente, porque o nosso Deus pune a iniquidade, o nosso Deus pune o pecado, queridos irmãos, o nosso Deus pune todo o mal. Lá em Apocalipse capítulo 21, nós vamos ver, Apocalipse capítulo 20, nós vamos ver que Deus irá punir o anticristo, a besta que veio da água, a besta que veio da terra, Satanás, as hostes e os seus seguidores. Então, queridos irmãos, hoje pela manhã ressalta nesse texto uma pergunta: de fato a nossa vida é do Senhor, ou a nossa vida nós estamos vivendo tentando enganar alguém? Querido irmão, você não engana a Deus, você não engana a si próprio, você não engana a sua mulher, você não engana o seu marido, você não engana os seus filhos. Não engana. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e compreender. O contexto disso é a igreja. Mas nós estamos falando de uma família que está inserida na igreja. Quando você frequenta uma igreja, você assume uma membresia, você está participando de uma igreja, você precisa entender que você faz parte do corpo de Cristo. E que, portanto, isso requer responsabilidades. Barnabé, qual é a diferença de Barnabé com Ananias e Safira? É que Barnabé fez por integridade e por amor. Ananias e Safira fez querendo galgar algum tipo de reconhecimento. Oh, queridos irmãos, o maior reconhecimento que eu e você podemos ter diante do Senhor já nos foi dito em João 1,12. E todos quanto receberam deles o poder de serem feitos, fala com fé, igreja. Esse é o maior reconhecimento que nós temos. Somos filhos do Pai. Querido irmão, você não engana o seu pai. Você não engana a sua mãe. Você já percebeu essas coisas? Eu acho tão interessante a minha mãe. Eu vou lá, chego lá, e ela fala assim para mim: o que está acontecendo? Não, mãe, está tudo bem. Pode me falar. A gente não engana, e tem crente que acha que engana a Deus. Oh, queridos irmãos, nós não enganamos a Deus. Deus sonda o nosso interior e sabe quem nós somos. Então, sejamos fiéis a Deus com a nossa vida, sejamos íntegros com a nossa vida cristã. Na sequência do texto, nós vamos ver então que uma igreja, vamos falar juntos? Uma igreja Vamos ler então o texto. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Queridos irmãos, a igreja precisa ter um foco. Lembrem-se que Pedro e Lucas estavam presos, mas a igreja permaneceu em oração.
a igreja permaneceu em oração. O maior compromisso seu com a igreja é de orar pela igreja. Então, nós temos uma expressão no meio da igreja: pouca oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Então, queridos irmãos, se nós queremos realmente servir a Deus, ter um coração íntegro e verdadeiro ao Senhor, nós precisamos levar a sério a nossa vida de oração e orar pela igreja do Senhor. Você orou pela sua igreja essa semana? Você orou, você pediu para Deus que essas cadeiras que estão vazias estejam ocupadas por pessoas que estejam dispostas a ouvir a palavra de Deus e viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? É assim que a igreja vai crescendo. A igreja vai crescendo quando estamos unidos, estamos em unidade, estamos proclamando, estamos principalmente vivendo o evangelho de Cristo. E é isso que nós estamos vendo nesse texto. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, simplesmente porque essa igreja estava vivendo, mesmo havendo Ananias e Safira. Deixa eu contar uma história para vocês. Geralmente, quando a igreja começa a se desenvolver, acontece algum problema dentro da igreja. Isso quem me falou foi o meu grande professor Irlan Pereira de Azevedo. Ele falou: quando vocês estiverem caminhando bem, ore redobradamente, porque o inimigo virá. Vocês se lembram da parábola do joio e do trigo que o Senhor Jesus contou? E na parábola do joio e do trigo, o que ele diz? Diz que alguém saiu e semeou o joio no meio do trigo. Olha, queridos irmãos, qual que deve ser então o foco do cristão? Qual que deve ser o foco principal da igreja? É isso que eu estou tentando dizer para os irmãos, e esse foi o primeiro ponto, um exemplo do cristão, um exemplo verdadeiro, de um cristão verdadeiro, de um cristão íntegro, de um cristão de oração, de um cristão na palavra, de um cristão que testemunha vigorosamente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu e você precisamos ser esse cristão, eu e você devemos viver este evangelho, eu e você precisamos viver este evangelho em nossas vidas, a cada dia e em todos os momentos. Então, queridos irmãos, uma igreja que busca verdadeiramente a Deus com sinceridade e profundidade, Deus manifesta o seu poder. Quero dar o testemunho para os irmãos do que aconteceu aqui segunda-feira, na reunião dos atletas de Cristo. Queridos irmãos, nessa reunião dos atletas de Cristo, pregou um pastor e ao final ele fez um apelo. E veio à frente 6 jovens que choravam copiosamente. E eles estavam realmente constrangidos diante de Deus, entregando a vida a Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós precisamos ter esse vigor de anunciar o Evangelho, de sustentar a obra do Senhor. Queridos irmãos, não há mais tempo de sermos meio cristão, não. Não há mais tempo de não se anunciar o Evangelho. Cristo está voltando. Eu e você precisamos anunciar, precisamos trazer as pessoas. O texto está dizendo isso. As pessoas levavam as pessoas até as ruas para que pudessem ver. Oh, queridos irmãos, você tem vergonha da sua igreja? Você tem vergonha da comunidade batista? Você tem vergonha do seu pastor? Por que você não traz um convidado da próxima vez que você vier? Por que você não chama as pessoas para virem? Quem deve trazer os crentes para a igreja? Somos nós. Cada um de nós devemos ter essa responsabilidade. Observe que as pessoas levavam pessoas juntos. Pessoas levam pessoas juntas. Nós estamos fazendo uma obra verdadeira para o Senhor Jesus Cristo. O meu interesse único e exclusivo é anunciar a palavra de Deus e testemunhar desse Deus poderoso e maravilhoso, e falar desse Deus maravilhoso que faz coisas extraordinárias e poderosas sobre nossas vidas. Uma igreja que busca a Deus com sinceridade e profundidade, Deus manifesta o seu poder. Quantos aqui querem ver o poder de Deus? Levanta a sua mão e diz assim: eu quero ver o poder de Deus.
Então vem com fé, convida as pessoas, Nesses momentos de oração que nós fazemos aqui, milagres têm acontecido, milagres acontecem. Nesses momentos de oração que nós oramos aqui, eu já vi Deus fazer milagres prodigiosos. Se nós não valorizarmos e entendermos a urgência e a emergência da obra do Senhor, queridos irmãos, as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. Eu e você não podemos permitir isso. Eu e você precisamos anunciar este Evangelho com todo o vigor, com toda a alegria do nosso coração. Próximo ponto, nós vamos ver, devemos continuar pregando o Evangelho, custe o que custar. O que vai acontecer? Deixa eu contar para vocês. Os apóstolos estão lá, aí o sumo sacerdote e o sinédrio falam então para os soldados: que bagunça é aquela que está acontecendo lá no pátio? Daí chamam a guarda. Não, aqueles 2 homens que vocês mandaram prender, eles saíram milagrosamente de lá. Os saduceus falaram assim, porque o sumo sacerdote nessa época ele era saduceu. E o saduceu ele não aceitava a imanência de Cristo Jesus. Não aceitava que Cristo encarnou. Eles não acreditavam em anjos. Então, quando os guardas falaram, eles falaram então para esses guardas. Aí chega essa narrativa que nós estamos ali, a partir do verso 26 e 29, que diz assim: então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejassem. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, eles estão diante dessa oposição novamente do sinédrio, do sumo sacerdote. Não se esqueça que o sumo sacerdote é Caifás, aquele que armou para matar o nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo sumo sacerdote. E nós, ao olharmos para este texto, então temos uma elucidação muito interessante, que os discípulos tomaram uma decisão. E qual é a decisão? O líder falou, não vai pregar, mas o que os cristãos fizeram? Nós vamos continuar pregando, porque Deus mandou pregar. Jesus mandou pregar, então nós vamos continuar pregando. Amém, igreja? Então nós não tememos o que governos podem dizer. Nós não tememos o que pessoas podem falar. Pelo contrário, nós seguimos ao Deus vivo e todo-poderoso. Então nós servimos a Ele. E não importa, nós continuaremos pregando o Evangelho. Vamos falar juntos? Devemos continuar a pregar o Evangelho, custe o que custar. Agora com fé. Devemos continuar a pregar o Evangelho, custe o que custar. Deus sempre está cuidando da sua igreja. Deus sempre está cuidando da sua igreja. Deus sempre está cuidando de nós. No meio do sinédrio, então, se levanta um dos líderes, e é Gamaliel. E Gamaliel, então, vem em defesa desses homens. E ele diz, então, olha, é melhor vocês não mexerem com eles, não. É tão interessante isso. Então, ele diz para eles, melhor vocês não mexerem com eles, não. Porque, olha, vocês se lembram, e aí ele vai falar aqui de aspectos históricos. Vocês se lembram que se levantou Teudas como um líder, e ele tinha 400. A gente matou os 400 e dispersaram. Vocês se lembram de Judas? Foi outro líder. O Judas, ele já deveria era um grupo de rebelião, então ele deveria ser zelote. Então, ele sendo zelote, Judas tinha outro grupo lá, um grupo que era em torno de 300 pessoas. Mataram Judas e eles se dispersaram. Agora Gamaliel está olhando e observando e vendo, gente,
Jesus morreu, já foi morto, e esse povo não se dispersou. Esse povo não se dispersou. Por que que esse povo não se dispersou? Queridos irmãos, eu e você existimos para mostrar Deus neste mundo. Eu e você existimos para falar para as pessoas que Deus não está morto. Eu e você existimos para testemunhar que existe um Deus vivo, poderoso, o Criador, sustentador de todo o universo, um Deus que criou todas as estrelas, criou tudo que há nesse universo, e esse Deus sustenta todo esse universo. Esse Deus que liberou gratuitamente oxigênio para todas as pessoas, esse Deus que sustenta os pássaros, sustenta os animais, mas esse Deus também quer sustentar a vida humana, e para sustentar a vida humana, mesmo o homem que se desencaminhou, ele manda Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário, e esse Deus, ao se manifestar na cruz do Calvário, nos oferece o perdão e remissão para os nossos pecados, e ressignifica então a nossa vida, e nos transforma então para vivermos agora como luz do mundo e sal da terra. E assim, sendo luz do mundo e sal da terra, devemos continuar a anunciar este evangelho, viver este evangelho, lutar por esta causa, lutar por este propósito. E aí então, Gamaliel observando, esses seguidores são diferentes. E aí, querido irmão, surge uma segunda pergunta para mim e para você nessa manhã. Nós somos de fato diferentes? Nós somos cristãos genuinamente diferentes? Com a nossa maneira de viver, com a nossa conduta, com a nossa maneira de falar? Nós somos de fato diferentes? Somos. Nós lutamos pela vida. Nós lutamos pelas famílias. Nós entendemos que o plano de Deus é perfeito e que a família de Deus é perfeita. E quando Deus une um homem e uma mulher, isso é um plano perfeito. Um plano perfeito para que a terra se subsista, a terra se mantenha, a terra continue existindo com os nossos filhos. E os nossos filhos um dia se casarão, nos darão netos, e assim continuará a posteriori tudo aquilo que Deus está fazendo sobre nós. Isso que nós entendemos sobre a vida, isso é que nós entendemos que Deus está fazendo, e isso é que nós entendemos que devemos fazer. Devemos continuar pregando o Evangelho, custe o que custar. Pode passar. E por último, queridos irmãos, a maior alegria das nossas vidas deve ser servir a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Vamos falar juntos? Olha que interessante. Vamos ler a partir do verso 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Olha como que os apóstolos saem. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, depois de levarem um açoite. Sabe o que significa açoitá-los? Eles levaram uma quarentena de varas. Bateram 40 vezes nas costas deles. Você acha que saiu sangue ou não? Você acha que eles saíram machucados ou não? E como que eles saem? Alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Olha o exemplo desses homens. Olha o exemplo desses homens de Deus, desses líderes de Deus. Foram presos, foram humilhados. Quando foram libertos, saíram louvando a Deus, saíram agradecendo a Deus.
Porque uma coisa que nós precisamos aprender nessa vida, queridos irmãos, existem lutas nessa vida. Eu e você vamos passar por lutas. Existem perseguições nessa vida. Vamos sofrer perseguições. Martin Luther King falava: se você quer fazer um amigo, simplesmente um inimigo, diga simplesmente a verdade. E todas as vezes que você falar a verdade, as pessoas poderão não querer te ouvir e não vão querer aceitar a verdade que vem de Cristo Jesus. Hoje, o que o mundo está dizendo que é verdade? O mundo agora está dizendo, nós vimos a ministra do Supremo dizendo que pode assassinar crianças. O que nós vimos? Vimos outros ministros dizendo que pode assassinar crianças. Nós vamos seguir com eles? Não. Nós vamos continuar dizendo que a vida é uma bênção, que um filho é uma bênção, e que mesmo que ocorra uma pior situação com a mulher, esse filho será a bênção de Deus, será o Moisés na vida dessa mulher, será o transformador da vida dessa mulher. Nós cristãos cremos assim, eu creio assim, eu luto por isso há anos e anos. Como a senhora é enfermeira, nós atendemos e ajudamos muitas mulheres para impedir que isso ocorra. Já ajudamos muitas mulheres para que não fizessem isso. E que hoje nós vemos que os filhos hoje são bênção na vida de seus pais. Filhos que nasceram de uma catástrofe assim, de uma coisa hedionda, mas que o filho dessa situação, Deus esteve, porque foram para a igreja, porque a igreja é esse local maravilhoso de Deus, esse local aonde nós somos unidos, aonde nós somos fortalecidos, aonde acontece alguma coisa na sua casa, na sua família, a gente não quer ficar xeretando, mas a gente quer orar junto, como foi o caso da Jéssica e do Weber essa semana. Deus livrou o Doni. Aconteceu, pastor, ora, vamos orar, colocamos no grupo de oração, vamos orar, a igreja toda clamando, e é assim que vamos nos tornando igreja. Está aí o Doni hoje, está ali no colo da Joelma, está ali perfeito, porque Deus é assim, é um Deus que livra, é um Deus que cuida, mesmo que você tenha que derramar as suas lágrimas num dia difícil, num dia complicado, como foi o caso dos apóstolos, mas eles não desistiram, eles continuaram, porque eles entenderam que a alegria da vida deles é Cristo. Qual é a tua alegria? Qual é a tua verdade? Nós não vamos desistir, nós não podemos desistir, ao contrário, nós devemos continuar, nós precisamos estar dispostos todos os dias a assumir esse compromisso com Cristo, um compromisso de sermos exemplos de verdadeiros cristãos, um compromisso de não viver na hipocrisia religiosa, mas vivermos na integridade cristã, vivemos na inteireza cristã, no amor genuíno a Deus, de sermos de fato homens e mulheres que entendem que quando Deus libera o poder do alto, nada impede, amém? Nada impede. Nada impede, nada tem poder de impedir o poder do alto de invadir a tua vida, a tua casa, a situação mais difícil. Ele pode até mandar o anjo para abrir as cadeias, abrir as situações e abrir as portas para que você passe. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que levanta um homem que está ali no meio do sinédrio, um homem que está ali, representante daqueles outros, e falam: olha, está acontecendo algo de diferente, e é isso que eu quero que você entenda nessa manhã, que os seus colegas de trabalho, que os seus vizinhos, que os seus amigos, ao olharem para você, possam dizer, talvez eles não vão falar para você, mas eles possam dizer: está acontecendo alguma coisa diferente na vida deles, porque depois de tanta luta,
eles ainda estão firmes com Cristo Jesus. Eu só sei o grande motivo que me faz seguir a Cristo Jesus, é que Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz, Ele é o meu Emanuel, Ele é o meu príncipe da paz, Ele é o meu Deus forte, Ele é o meu Pai da eternidade, Ele é o meu alfa, o meu ômega, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o meu irmão mais velho, Ele é o meu Redentor, o meu Salvador, o meu único e suficiente Salvador. Ele é quem me leva diante de Deus e fala: está aqui o seu filho, Pai. Esse é Jesus. Viva para Ele. Pregue o Evangelho dEle, custe o que custar. Amém? Feche os teus olhos. Fala com o Senhor neste momento. Existe algum cheiro, alguma coisa, algum vestígio que hoje na sua vida você precisa corrigir? Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus hoje iluminar o teu caminho. Deixa Deus hoje transformar a tua história. Se você tem vivido um cristianismo de aparências, fala hoje para o Senhor: Senhor, eu quero viver como Barnabé, cheio de fé e temor do Senhor. Eu quero ser o encorajador dos meus irmãos. Eu quero ser aquele que sempre tem a primeira oferta para abençoar a tua casa, a tua obra. Talvez hoje você está achando que a sua luta está grande demais, então peça: Senhor, me dá essa força que os teus apóstolos tiveram, que me dá essa alegria que teus apóstolos tiveram, quando depois de terem sofrido esses açoites ainda saíram cheios da alegria. Se você quer essa alegria que vem do céu, fique em pé na presença do Senhor. Quero orar pela sua vida nessa hora. Ó Deus, eu sei, ó Deus, que chegou o tempo para a tua igreja se dizer verdadeira seguidora dos teus ensinos. Que hoje o teu Espírito Santo nos ilumine, ó Pai, e nos faça nos voltar totalmente ao Senhor. Nos faça viver inteiramente para o Senhor. Nos faça, ó Deus, realmente compreender que o Senhor, que é mais importante obedecer ao Senhor do que aos homens. De que a maior alegria da nossa vida é a nossa salvação em Cristo Jesus. Invada, ó Deus, cada coração nesta manhã. Que cada vida que hoje, ó Pai, se existe algum espírito, alguém que está sendo tentado, como Ananias e Safira, eu quero repreender isso em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar agora em nome de Jesus Cristo: Satanás, bate em retirada desta igreja em nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos, Satanás, que você venha cirandar vidas, que você venha iludir vidas, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Nós somos uma igreja lavada no sangue do Cordeiro, nós somos uma igreja restaurada pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. E que, ó Pai, o Senhor libere sobre nós a força, o poder do Teu Espírito, que os Teus apóstolos tiveram naqueles dias. Desperta-nos, ó Deus, como o Senhor despertou aquele povo. Desperta-nos, ó Deus, e nos dá a coragem que eles tiveram, a força que eles tiveram, a integridade que eles tiveram, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade, para que possamos
possamos te adorar com toda sinceridade, para que possamos testemunhar que tu és poderoso e não há ninguém mais poderoso sobre a face da terra. Toma as nossas vidas, toma os nossos corações, transforma o nosso viver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se hoje Deus deu um toque na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você nesse momento. Vem. Talvez hoje Deus dê um toque no teu coração. Deus hoje quer restaurar a tua vida. Talvez você ficou tão machucado na vida e você não consegue ver a alegria de Deus na sua vida, na sua história. Talvez você quer viver e ver a alegria do Espírito Santo. Vem aqui na frente, eu quero orar por você hoje. Deus, estão aqui, ó Deus, a vida dos meus irmãos, nesta manhã, Senhor. Quero colocar, ó Deus, essas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Ó Pai, restaura a alma ferida, dá essa fé poderosa do teu Espírito Santo. Faz, ó Deus, a cura do Senhor, ó Deus, a cura que limpa a alma, a cura, ó Deus, que nos livra e nos enche com toda a paz que excede todo entendimento, Senhor. Deus abençoa cada vida aqui, Senhor. O Senhor conhece a história, a necessidade, o que está, ó Pai. O que o inimigo roubou, Senhor, eu peço hoje que o Senhor venha restituir em nome de Cristo Jesus, Senhor. E que caia por terra agora, Deus, toda palavra maldita. Caia por terra agora, Deus, toda obra maldita caia por terra em nome de Jesus. Que o sangue de Cristo Jesus venha limpar, purificar, venha encher esses corações da tua alegria, da tua força, Pai. Tu és o nosso Deus poderoso, Tu és o nosso Deus maravilhoso, Tu és o nosso Deus que nos conhece, Tu és o nosso Deus, o Jeová Jireh, o Deus que sempre tem a provisão para nós, Senhor. Restaura a fé, ó Deus, dos meus irmãos nesta hora, ó Pai. Restaura a fé verdadeira, a fé no coração, a fé na alma, ó Pai. Invada esses corações, Senhor, com a certeza de que eles hoje estão entendendo de que são guardados pelo Senhor, ó Pai. E assim, ó Deus, como o Senhor enviou os anjos a libertar os apóstolos, eu sei, ó Deus, que o Senhor enviará os anjos a cercar a casa, o carro, o trabalho, e enviará os anjos a guardar os filhos. Tira a apreensão do coração da mãe, Pai. E mostra, ó Deus, que o Senhor tem cuidado, e que o Senhor verá, e que o Senhor dará, ó Deus, a tua serva a verdade, ó Pai, de que verás, e ela declararás: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei, ó Deus, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Eu sei, ó Deus, que hoje o Senhor está derramando, ó Pai, nesses corações. O Senhor está agindo, e por isso eu rogo, ó Deus, que o Senhor os abençoe e os guarde, e o Senhor faça resplandecer da Tua glória todos os dias, e que acompanhe todos os dias de nossas vidas. Amém, amém e amém. Senhor, eu Te louvo, Senhor, por esta manhã. Eu Te louvo porque o Senhor realmente, verdadeiramente está sobre nós. Eu Te engrandeço, Senhor. Eu declaro que Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Nossas vidas são Tuas, o nosso viver é para o Senhor. Capacita-nos em nome de Jesus. Amém, amém. A gente continua a noite,
E eu quero te convidar para vir. À noite a gente vai falar sobre Deus é suficiente, tá bom? Mas não vem sozinho, você vai trazer alguém, tá bom? E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre sua vida, sobre sua casa, hoje e para sempre. Amém e amém.